Moradores do Centro Histórico aqui de Porto Alegre que frequentam a Praça da Matriz estão convivendo com muita sujeira por lá, pessoal. E sujeira atrai esses bichinhos aí, ó. Ah, que bichinho é esse? Ah, coisa mais linda. Não, pessoal, ratos. Ratos na Praça da Matriz. Para quem não conhece Porto Alegre, vou explicar para vocês. Essa praça, no entorno dela tem o Palácio Piratini, sede do governo do estado, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, é ali também. Tem sede do Tribunal de Justiça do Estado por ali, Ministério Público do Estado por ali. É a Praça dos Poderes aqui na capital, gente. E olha o que está tomando conta do lugar. Balança a reportagem. Quem costuma circular pela Praça da Matriz tem dividido o espaço nas últimas semanas com um grupo diferente. Começou uma infestação de ratos, né? Isso já vem desde o final do ano passado. E quem frequenta diariamente tem notado essa diferença e eu vou fazer até uma comparação, uma analogia, eles parecem os guaxinins dos Estados Unidos, que saíram de regiões mais rurais e estão se adaptando a regiões urbanas. Então eles estão perdendo, porque eles têm alimento para comer aqui, né? Ficam marmitas, não vou colocar a culpa na questão de moradores de rua, não é só essa questão, mas para eles está confortável, o que eles têm comida. Então a gente pode ver tocas dentro dos canteiros, eles transitando entre os canteiros a qualquer hora do dia. E a gente vê que eles às vezes estão embaixo dos bancos, eles já perderam medo das pessoas, eles estão ficando confortáveis aqui, estão se adaptando ao ambiente e transmitem zoonoses, tanto para animais quanto para humanos, né? Tá parecendo uma praça sem dono, sabe? Não, ninguém quer assumir que a praça pertence à prefeitura, pertence ao governo do estado, pertence ao... Não se sabe. Eu sei porque eu estou pipocando de um em um e ninguém me responde de quem é a responsabilidade disso. Os roedores apareceram no começo do ano e eles não são nada tímidos. Circulam pelo meio da praça, sobem nos bancos. A gente tem visto acúmulos, né? Inclusive em cima de bancos aqui da praça que a gente costuma sentar. Mas normalmente a gente vê mais assim quando eu venho de noite, né? Depois do meu trabalho, eu venho, passei com meus cachorros e eu vejo um número assim entre 3 a 5 ratos assim espalhados em canteiras, não em acúmulo, né? Mas se mexem, se movimentam? Sim, se movimentam, ficam catando lixo no chão, né? Como eu disse para ti. É um acúmulo muito grande de sujeira, eles ficam na volta, né? Então, às vezes, dá esse acúmulo por causa dessa sujeira acumulada, né? Esse grupo tem mais de 100 moradores do centro, que costumam trazer os cães até a Praça da Matriz. Pelo WhatsApp, eles compartilham informações, denúncias, eventos. Ultimamente, o assunto é a infestação de ratos. Temos notado também que alguns animais estão agora com carrapato, né? A minha provavelmente está com alguma coisa, porque ela está fazendo cocô líquido, né? Mesmo estando medicada, tudo. Né? E a gente fica preocupado porque não sabe se foram dos ratos, se é uma virose. E dá uma angústia, porque a gente também não sabe a quem recorrer. É uma sensação de impotência, né? Porque acho que é a praça mais famosa da cidade e ela está jogada às traças. Eu e o cinegrafista Dilson Correia estamos percorrendo aqui a Praça da Matriz para tentar encontrar os ratos. Mas a gente ouviu de uma bióloga que eles costumam ficar dormindo esse horário e só saem no final da tarde. Mas eu ouvi um barulho em um canteiro lá do outro lado da praça e o Adilson ouviu nesse. Mas por conta da vegetação, né, eles se escondem, a gente não consegue ver. Mas o que chama atenção realmente é essa questão da sujeira. Caixa de leite, tampa de garrafa, plástico de doce, enfim, tudo isso nesses espaços aqui públicos da praça. E os moradores relatam que essas são as tocas dos ratos, esses buracos no chão. Inclusive nesse aqui que a gente está mostrando tem um pedacinho de uma banana, ali parece ser uma outra fruta, enfim, alguns alimentos. Por enquanto, os ratinhos não apareceram de manhã. Esse biólogo, especialista em controle de pragas, explica os motivos que contribuem para a presença dos roedores. A infestação de roedores, ela se prolifera com mais afinco com a ajuda dos 4 As que a gente chama, que é o acesso, abrigo, o alimento e água. Todo lugar que tem esses 4 As, aí, ou pelo menos uma parte deles, né? Se tiver abrigo e acesso, a gente até consegue controlar. Agora, se tiver água e alimento, é muito difícil de controlar e a reprodução deles se dá a cada 3 meses. Então, eles conseguem se reproduzir com muita facilidade e com muita rapidez. E também traz recomendações sobre o que é possível fazer. O que a gente pode é otimizar a questão de ralos, bueiros, para que eles não transitem
no meio da sociedade, né? Dentro das galerias, provavelmente vai sempre haver, e o que a gente tem que cuidar é essa questão dos hábitos, né? De não deixar o lixo no chão ou fazer a frequência de recolhimento desses resíduos. É uma imensidão de enfermidades que pode ser transferida porque eles estão de um lugar para o outro e sempre em lugares úmidos, em lugares sujos, e isso acaba transmitindo todo o tempo, malária, seja enfermidade que for, o roedor, por onde ele passar, ele vai transmitir isso e deixar no ambiente também. Pode transmitir pulga, pode transmitir uma série de enfermidades, mais de 100 enfermidades com certeza. Mas as mais conhecidas pela população é a leptospirose, né? Que pode levar à falência desses indivíduos. Além do controle dos ratos, os moradores também cobram manutenção, iluminação e segurança na Praça da Matriz. Na parte das crianças, por exemplo, dá para ver o Piratini, a Assembleia Legislativa, mas não os balanços. As crianças não têm mais brinquedos. Então, é esse o problema maior da praça. Os ratos, e agora para culminar, foi os ratos. Então, é essa a nossa preocupação conosco, com as pessoas. Por exemplo, esporadicamente tem um guarda da brigada, mas geralmente ele está lá na frente do palácio no celular. A prefeitura tinha que botar um guarda municipal aqui, o tempo todo, porque as pessoas não podem. Tem cachorro, pessoas que vêm tarde da noite trazer os cachorros para fazer cocô. Não estão correndo o risco das pessoas de serem assaltadas, etc, etc. A Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde garante que vai fazer uma vistoria técnica na Praça da Matriz para avaliar a situação e, se necessário, adotar medidas cabíveis. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana informa que 2 operários atuam diretamente na conservação da Praça da Matriz. Os serviços de roçada e capina diariamente na Praça da Matriz. Os serviços de roçada e capina são realizados mensalmente. O último foi em 20 de dezembro. A próxima intervenção prevista para esta quinzena de janeiro. Então, a nota aí da Prefeitura sobre os serviços lá na Praça da Matriz. É insuficiente, né? Fazendo tudo isso, insuficiente. Olha como é que está a praça, nem precisa fazer inspeção. Tem as imagens mostrando, é só ir lá com a solução para esse problema, né, Prefeitura?